Oi, leitores! Hoje eu vim falar de romancezinhos. Eu vim basicamente fazer a mesma coisa que eu fiz nesse videozinho aqui. Lá eu fiz uma espécie de linha do tempo de todos os thrillers que eu já li na minha vida. E hoje eu vim fazer de romances. Vim mostrar pra vocês todos os romances que eu já li desde 2013, que foi o ano em que eu comecei minha vida de leitora. Eu comecei a realmente amar ler. E vim mostrar pra vocês porque hoje é dia dos namoradinhos, então eu pensei, por que não? Eu não sou uma pessoa que ama livros de romance, mas eu gosto muito quando tem romance inserido em outro gênero. Então, por exemplo, se eu tô lendo uma fantasia ou um thriller e se fizer sentido se encaixar direitinho ali na história, se o romance só acrescentar a história, eu acho super válido, eu gosto muito quando tem romance. É raro em thriller, mas acontece também. Eu acho super válido se ele acrescentar e fizer sentido pro livro. Mas eu não diria que um livro onde o plot principal é o romance seria uma coisa que me atrairia de primeira. É raro, mas como eu falo bem pouco de romance aqui no canal e como eu disse, hoje é o dia dos namorados, eu vim mostrar então pra vocês todos os romances que eu já li nessa vida. O primeiro romance que eu li na minha vida foi o famosíssimo A Última Música, porque eu acho que todo mundo tem a cota Nicholas Sparks na vida de leitor, né, gente? Todo mundo já leu pelo menos uns 2 livros desse cara, o rei dos romances, o Nicholas, ele é muito fera. E eu li esse livro depois que eu assisti ao filme, né, com a Miley, e eu gostei muito dos dois. E de acordo com o meu Scooby, eu dei 4 estrelinhas pra ele quando eu li. Tá com um cheirinho de livro antigo, que é muito melhor que cheiro de livro novo. Tá bem conservadinho até pra um livro de 2013. Eu não sei se ele já foi um dia publicado sem ser com a capa do filme, mas o meu exemplar é com a capa do filme. E tá pra vendinha, então quem se interessar, não só pela última música, mas por todos os livros que estiver à venda nesse vídeo, é só entrar em contato comigo no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição desse e de todos os outros vídeos aqui do canal. Depois eu li esse romancezinho super fofo, Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Hoje em dia, todos os romances, todos os livros já publicados aqui no Brasil da Stephanie Perkins já estão com capas novas, mas eu li nessa versãozinha aqui, com essa capa brega de tão fofa. Eu não vou dizer que eu lembro detalhes do livro, porque eu realmente não lembro, mas pro público-alvo dela é um livro bem legalzinho de ler, um romance bem adolescentezinho, sabe? Bem leve, divertidozinho. E eu dei 4 estrelinhas pra ele quando eu li também. Outro que é bem raro alguém nunca ter lido, e eu li há muitos anos atrás, e eu tenho quase certeza que foi no ano de lançamento dele aqui no Brasil, que é o Como Eu Era Antes de Você. Eu li ele e eu reli ele anos depois para poder, em 2016, ler o Depois de Você. Vou pegar. Eu dei 5 estrelinhas para cada, eu também gostei muito do Depois de Você. O primeiro é um super favoritado. E esse primeiro aqui, pra mim, é um livro que precisa fazer parte do histórico de todo leitor. Não só eles, como a própria Jojo Moyes. E tem também o terceiro livro que eu não cheguei a ler. Já comecei a achar que a Jojo, ela tava explorando demais essa história e esses personagens. Então eu falei que pensei em parar no segundo mesmo, que foram experiências perfeitas. Um Amor pra Recordar é mais um do Nicholas e eu li ele porque eu queria muito saber como que era a história do livro do meu filme de romance favorito de todos. Na época que ainda existia locadora de DVD, era de lei eu pegar o filme Um Amor para Recordar e assistir e chorar muito sempre com aquele filme. E essa é uma das exceções naquela pauta de filme ser melhor que o livro, porque realmente o livro ele não chega nem perto da perfeição do filme, mas como ainda é Nicholas Sparks, consegue ainda ser bom, então eu dei 5 estrelinhas na época, mas eu acho que eu dei essa nota mais por ser a história do meu filme de romance favorito. Eu acho que se eu relesse hoje, eu acho que não seria, provavelmente não seria 5 estrelas não.
já que é pra falar de romance, tipo, já que é pra falar de todos os livros que eu já li na vida, tem também, vou inserir os meus romancezinhos de adolescente da Paulo Pimenta. Da série dela fazendo meu filme, eu li os 3 primeiros e eu dei 5 estrelinhas para os 3. Eu li eles no período e na idade certinha, então eu adorava. Eu li a estreia de Fanny na Terra da Rainha e o roteiro inesperado de Fanny. O 4º livro eu acabei perdendo o interesse em ler porque eu tava meio que conhecendo outros gêneros. Eu li o primeiro livro da série dela chamada Princesas Modernas, da Paulo Pimenta, onde ela faz releituras de contos de fadas de princesas, colocando mais numa realidade adolescente e mais moderna. O primeiro livro é o Princesa Adormecida e quando eu li eu dei 5 estrelinhas. E da outra série dela, Minha Vida Fora de Série, eu li o primeiro, que eu também dei 5 estrelinhas quando eu li. Já o segundo, que é Minha Vida Fora de Série, segunda temporada, eu acabei abandonando pelo mesmo motivo que eu não li o 4º livro de Fazendo Meu Filme. Eu tava conhecendo outros gêneros e eu acabei perdendo o interesse mesmo. Mas eu acho que são livros ótimos pra pré-adolescentes e até pra pessoas mais velhas que gostam, né? Tem muita gente que gosta de histórias adolescentes, mas nessa faixa etária. A Paula e a Thalita, elas arrasam. E pra não deixar de fora da lista, tenho também o Era Uma Vez, Minha Primeira Vez, da Thalita Rebouças, que eu li e dei 3 estrelinhas na época. Em 2015, eu li Os Segredos de Emma Corrigan, que é um romance bem leve, bem divertido de ler. É como se fosse um filme de comédia romântica. E apesar de que quando eu olho pra ele na estante, eu imaginava que ele era mais um livro que eu comprei anos atrás e nunca li. Mas aí eu descobri que eu li ele sim, só que eu não lembro nadinha da história. E eu li ele em 2015, gente, então perdoem a memória, faz muito tempo. E pra fazer mais um vídeo desse meu quadro do Li e Assisti, onde eu pego um livro e comparo ele com a sua adaptação, eu vou precisar reler Os Segredos de Emma Corrigan, porque esse livro tem adaptação no Prime Video e é uma ideia que eu já tô com ela faz um tempinho, de assistir o vídeo, assistir o filme, comparar com o livro. E eu dei 4 estrelinhas pra esse livro e vamos ver se essa nota muda depois da releitura, né? Também em 2015 eu li pela primeira vez na vida Colleen Hoover e, gente, foi sensacional conhecer a escrita dessa mulher. Eu lembro que foi um divisor de águas. Foi mais um dos livros responsáveis por ter feito eu me apaixonar ainda mais por ler. Eu amei a escrita dela quando eu conheci pela primeira vez. Obviamente que a qualidade da escrita dela, desse livro pra hoje, tem uma evolução gritante, mas mesmo assim, na época que eu li, eu amei muito, eu favoritei, eu dei 5 estrelinhas e eu daria hoje de novo, eu tenho um carinho muito especial por ele. Tem o Sem Esperanças, né, que eu também dei 5 estrelinhas pra ele na época. Eu não era tão criteriosa pra nota na época como eu sou hoje, normal, então eu acabei dando 5 estrelinhas também, e essa capa, meu Deus, que coisa horrível. E tem o Em Busca de Cinderela, que é um conto que se passa nesse mesmo universo de Um Caso Perdido, só que com outro casal como protagonista. Eu dei 4 estrelinhas para esse livro, porque mesmo sendo só um conto bem curtinho, a Colleen, ela sabe escrever, construir um casal com química, né, minha gente? Pelo amor de Deus. No mesmo ano, eu li o meu primeiro New Adult. Eu comecei pela série, uma série chamada Rosemary Beach. Então, o primeiro livro é o Paixão Sem Limites. Aí eu li o segundo, que é o Tentação Sem Limites, e eu dei 5 estrelinhas para ambos. Já pro terceiro, que é o Amor Sem Limites, eu dei 4 estrelinhas. Eu diria que eu tenho uma experiência até que boa com esses livros. São histórias envolventes e que são curtinhos, né? Então a leitura é bem rápida, mas eu diria que hoje em dia New Adult não é um gênero que me agrada facilmente. Eu tenho então essa trilogia aqui comigo, mais o Rush Sem Limites, que é um livro pelo ponto de vista do personagem masculino do casal. E eu tenho mais 2 livros que fazem parte dessa série, mas são com outros personagens como protagonista. A Primeira Chance, que eu dei 3 estrelinhas quando eu li, e o Mais Uma Chance, que eu acabei não lendo. Todos os 6 livros dessa série eu tô querendo vender, então estão pra vendinha. Quem se interessar, e-mail na descrição. Ainda em 2015, eu li Por Lugares Incríveis, em 2015. E mesmo sendo o livro favorito de muita gente, e mesmo eu tendo dado 4 estrelas pra ele na época, eu acho um livro lindo. Hoje eu reconheço que a escrita da Jennifer, ela é poética e muito especial dela. Eu acho
acho que eu já reli ele, se eu não me engano, mas quando eu fiz a leitura desse livro, eu não consegui me conectar tanto assim, nem com a história, nem com os personagens. Essa conexão não foi nem perto de como aconteceu com Juntando os Pedaços, que é outro livro dela que eu vou mencionar já já. Outro livro que eu acho que eu acabei lendo na época certinha da minha vida, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande nas nossas experiências, foi Carina, foi Perdida. Carina é bom. Foi Perdida, um romance de época nacional da autora Carina Ricci. É raro alguém nunca ter ouvido falar sobre essa série, porque ela é muito, muito boa e ela é muito especial, gente. Eu já mencionei aqui no canal que a única autora que realmente consegue me fazer virar uma noite, uma madrugada lendo os livros dela é a Sarah J. Maas, mas isso também aconteceu com essa série Perdida, pra vocês terem uma noçãozinha de como é viciante esses livros. 5 estrelinhas e eu super favoritei esse livro, o mesmo que aconteceu com Encontrada, que é a sequência, que eu li no mesmo ano, e Destinado, que é um livro com a narrativa pelo ponto de vista do homem, do casal dessa história, que eu dei 4 estrelinhas e eu super recomendo Perdida. Depois, gente, eu li o livro que mais me fez chorar nessa vida, que é Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. Essa mulher, gente, eu comparo ela bastante com a Colleen no quesito de saber escrever um romance emocionante e envolvente. Construção perfeita, e pra quem não conhece a escrita dessa mulher, eu super recomendo, porque ela é simplesmente a dona do meu romance favorito de todos, que eu vou falar dele aqui no vídeo já já. E Uma Curva no Tempo, obviamente, favoritado, 5 estrelas, amorzinho. 2015 e 2016 eu acho que foram os anos que eu mais li na vida, principalmente romances, porque em 2015 eu também li Uma Pitada de Amor, e esse livro é um mega favorito meu. Vocês que me acompanham há um tempo sabem da minha paixãozinha por livros que geralmente são romances, mas que envolvem ali uma pitada de culinária, de gastronomia, e, meu Deus, eu adoro. E aqui a gente vai ter a história, é como se a gente estivesse lendo um romance proibido entre um jurado do MasterChef e uma competidora, e é muito, muito bom. A autora entrega romance envolvente, entrega muita risada e principalmente comida, né, gente? Eu dei 5 estrelinhas porque ele se tornou um queridinho, até essa capa eu sou apaixonada. E, pelo amor de Deus, eu até imploro, se vocês conhecem outras histórias, outros livros nessa mesma vibe, que tenha culinária ou gastronomia, confeitaria, nessa mesma vibe mesmo desse livro aqui, deixe aqui nos comentários como recomendação pra mim, porque eu quero muito. Proibido é um livro que, desde que eu li há uns anos atrás, eu nunca soube muito bem como falar dele. É uma história que, na verdade, vai depender muito dos seus valores pessoais de certo e errado, para você gostar dele ou não. É um livro bem polêmico, envolve um romance entre 2 irmãos numa situação em que eles crescem ali bem deplorável. Não sei se eu teria coragem de fazer uma releitura, é um livro que me destruiu quando eu li, e eu li muito nova, mas vontade de reler não me falta. É um dos meus favoritos da vida, Proibido, e na época que eu li eu dei 5 estrelinhas, mas eu tenho vontade de reler sim, pra saber qual seria a minha nota hoje em dia. Daí eu li essa duologia, são 2 livros aqui no box, chamado Entre Agora e o Nunca. É mais um New Adult, e esse box aqui ele também tá pra vendinha, pra quem se interessar. Eu li os 2 somente uma única vez, então eles estão bem conservadinhos. E o primeiro é Entre o Agora e o Nunca, que eu dei 4 estrelinhas, eu acho, ou foi 4 ou foi 3? 3. Eu dei 3 estrelas pro primeiro livro, e pra mim foi uma leitura razoável. Eu acho que, assim, quem é mais fã do gênero com certeza vai gostar mais. A sequência, Entre o Agora e o Sempre, eu dei 4 estrelinhas, eu achei melhor que o primeiro, mas pra quem se interessar, tá pra venda também. No mesmo ano, eu li também Amor Amargo, da Jennifer Brown, e eu dei 5 estrelinhas pra ele quando eu li. É um outro livro bastante pesado, que vai falar sobre relacionamento tóxico, abusivo, do pior tipo. Aqui a gente vai ler em poucas páginas como que um romance, como que um amor, ele nasce, ele cresce e ele vai se tornando doentio conforme o tempo, e é bem interessante. Ao mesmo tempo que pode dar gatilhos em muita gente, ele também é uma leitura essencial, um alerta também para pessoas que podem estar passando por algo assim e não fazem a menor ideia de que é abusivo
Então, recomendo. Gente, eu dei 5 estrelinhas pra Belo Desastre quando eu li ele. E quando eu vi isso, eu fiquei um tanto chocada, porque, assim, tendo a mente que eu tenho hoje, que é um pouco mais conscientizada, o romance desse livro é quase possessivo. Se não é de fato, eu não me lembro muito. Mas é um livro que, obviamente, ele tem o seu público-alvo e é bem jovem, então é meio preocupante as pessoas, talvez algumas pessoas romantizarem as atitudes que o personagem masculino, o protagonista masculino desse livro tem e faz. Assim como eu acabei fazendo há anos atrás, porque também não foi à toa que eu dei 5 estrelinhas pra esse livro. Eu não li nem a sequência, nem o conto, que é O Desastre Iminente e O Belo Casamento. Eu vendi os 3 e eu também não tive interesse em ler os outros romances dos outros irmãos. Depois tem esse amorzinho que eu me arrependo de ter vendido, porque hoje eu tenho vontade de reler e de reassistir ao filme, para poder fazer um vídeo também comparando os dois, que é Simplesmente Acontece. Esse aqui é mais um que eu acho que a maioria concorda que o filme conseguiu ser melhor que o livro, porque realmente é. O livro todo ele é contado através de cartas e e-mails, então o filme ele acabou conseguindo aprofundar aonde o livro não conseguiu. E geralmente o que acontece é o contrário. E também porque a Lily Collins, ela é perfeita como Rose. Eu dei 5 estrelinhas quando eu li, mas eu acho que lendo hoje talvez eu daria umas 4 estrelas, 3,5 por aí. Daí eu conheci os Bridgerton, gente, e não podia faltar eles no meu histórico de romances, né? Eu li o Duque e Eu no final de 2015 e, de acordo com o meu Scooby, eu fiz essa leitura bem rapidinho e eu dei 5 estrelinhas. E eu não lembrava que eu tinha gostado tanto a ponto de favoritar, mas eu favoritei esse livro. Em 2016, eu li então O Visconde que Me Amava e Um Perfeito Cavalheiro, dando 4 estrelinhas para os dois. E eu parei a série em Os Segredos de Colin Bridgerton, dando 5 estrelinhas também, favoritei. Infelizmente, depois eu não tive mais interesse em ler os livros, romance de época. É quase igual ao New Adult, raramente me prende, raramente me agrada. Mas, obviamente, claramente, são livros muito bons. O primeiro romance que eu li em 2016 foi o livro Perdendo-me. E apesar de eu ter dado 4 estrelinhas para esse livro na época, eu confesso que eu só mantive esse livro na minha estante porque eu amo essa capa. Eu acho muito fofa e eu acho esses atores lindos demais. Eu acho que eles super combinam. Eu curti a história, só que eu não lembro muito bem. Eu lembro que é um romancezinho bem leve, divertidinho de ler, sobre perca de virgindade, mas naquela épocazinha da faculdade e tal. É bem gostosinho de ler, faz parte de uma trilogia e eu tenho o segundo livro aqui comigo na estante, mas eu ainda não li. Eu tenho os 2 primeiros livros dessa trilogia de romance new adult, chamado Bad Boys, e só por esse nome, né, já dá pra gente sacar como que é a vibe dessa história. E eu lembro que quando eu li o primeiro livro, Louca por Você, eu lembro que eu curti, conseguiu me entreter, mas não a ponto de ir pro segundo. Então o Só Depende de Mim eu não li. Eu tenho os 2 primeiros, eu li só um, dei 2 estrelinhas, mas pra quem curte New Adult, tá pra vendinha também, fazendo merchan dos meus livros, né, gente? Daí eu li Nunca Jamais, gente. E apesar de ser Colleen Hoover, uma das autoras, eu acho essa história péssima. Eu vi que eu dei 5 estrelinhas pra esse primeiro livro. Eu não sei o que eu tinha na cabeça pra dar essa nota. Mas depois que você lê os outros livros dessa autora e meio que faz uma comparação, você percebe que a necessidade da existência dessa história é zero. Em 2017, eu li o Nunca Jamais Parte 2, e eu dei 4 estrelinhas e depois eu não fiz nem mais questão de comprar o terceiro, que é o desfecho. Hoje talvez eu compraria, porque eu tenho vontade de reler pra saber se a minha opinião e as minhas notas ainda seriam as mesmas, mas não sei. Eu acho que a única coisa que realmente salva nessa história é o fato de que a Colleen Hoover sabe construir um casal. Também em 2016 eu li Sr. Daniels, e as únicas coisas que eu lembro desse livro é de que eu não gostei tanto. Eu acho que eu teria que reler pra ter certeza. Mas eu lembro que eu não gostei, mesmo minha nota tendo sido 4 estrelas. Eu acho que na época eu devia achar que 4 estrelas era uma nota média ou ruim, só pode. E eu lembro que é um romance meio proibido, meio Romeu e Julieta, porque o Sr. Daniels,
Ele é professor da protagonista dessa história, então é meio nessa vibe. Eu tô com outros 2 livros dessa mesma autora na estante para ler e eu pretendo ler pelo menos um desses 2 ainda esse ano. Tudo e Todas as Coisas foi um livro bastante gostosinho de ler, porque na verdade tudo nele coopera para isso, desde os capítulos curtos, tem alguns capítulos que são só uma frase como ilustração, até a escrita da autora, que é muito fluida. Não é à toa que na maioria das listinhas que as pessoas que amam ler fazem, de livros bem curtinhos que dá pra ler em um dia, Tudo e Todas as Coisas sempre está, porque realmente é uma leitura bem rápida e muito boa. Na época que eu li, eu dei 5 estrelinhas, eu favoritei, e eu tô aqui na estante pra ler também com O Sol Também é uma Estrela, da mesma autora. Tô bem ansiosa pra ler logo e também assistir ao filme. E chegou a vez dele, o meu romance favorito de todos, que eu li lá em 2016. É A História de Nós Dois, da Dani Atkins. É um daqueles livros que quando você termina a leitura dele, dá vontade de você sair na rua panfletando esse livro pro povo ler, implorando para as pessoas lerem, porque é muito bom. Eu também dei 5 estrelinhas, eu também favoritei, e eu quero muito ler outro livro dela, que é A Nossa Música, que eu já soube aí que é outro romance bem emocionante. Eu tenho essa trilogia aqui, chamada Trilogia das Irmãs Keys, que são 3 irmãs herdeiras de uma confeitaria, eu acho. Eu li em 2016, então perdoe a memória de não lembrar muito. E cada livro, então, é um romance de uma das irmãs. E envolve bastante drama familiar também, tipo Mágoas do Passado. São livros bem curtinhos, ó, de ler, são bem legaizinhos. Só é uma pena que a confeitaria mesmo, ela fica em segundo, terceiro plano na história. E eu, como gosto bastante de ler isso em livros, eu senti bastante falta. O primeiro livro é Um Gosto de Vida, que eu dei 4 estrelinhas e eu favoritei, mas eu tenho quase certeza que se eu lesse ele hoje, eu acho que seriam uns 3 estrelas para 3 estrelas e meia. Um Gosto de Amor, eu dei 5 estrelinhas para esse livro. E Um Gosto de Esperança, eu ainda não li. Essas capas, elas são, ao mesmo tempo que elas são muito fofas, elas parecem aqueles romancezinhos bem bregas de banca de jornal. Eu gosto bastante delas. Agora nós temos mais um da saga. Não gostei, mas dei 4 estrelas. E definitivamente eu só podia achar que 4 estrelas era uma nota ruim ou uma nota média. Só podia. Porque eu definitivamente lembro que eu não gostei da leitura de Meu Romeu. Só não me perguntem o motivo exato, porque eu não vou lembrar. Eu só lembro que eu tenho essa sensação, essa memória de não ter gostado e não ter tido vontade de ler a continuação, que eu acho que é o Minha Julieta. É mais um New Adult, então pra quem realmente gosta e se interessar, eu também tô vendendo. É um dos que mais tá conservadinho pra venda, e todos que eu mostrei pra vocês até agora eu só li uma única vez. Aqui nós temos um super favoritadinho, que como vocês podem ver pela capa, envolve culinária, confeitaria para ser mais exata. E eu amo, é um romance bem leve e divertido para você ler depois de uma leitura mais densa. Esse tipo de romance que envolve culinária é tudo pra mim, e obviamente também foi mais um 5 estrelas. Pretendo fazer a releitura dele ainda esse ano, porque é um livro muito especial. É uma história muito delicada, divertida, emocionante, tudo na medida certa, e eu quero muito ter resenha dele aqui no canal. Apesar do plot principal dele não ser um romance, a JoJo, ela insere o romance na história de uma forma que só acrescenta e fica tipo a cerejinha do bolo. E poucas vezes na minha vida literária eu li uma construção de romance tão boa quanto nesse livro, de verdade. E obviamente eu dei 5 estrelinhas, favoritado, e pretendo reler esse ano. Agora nós temos um favoritinho meu da Colleen, Talvez um Dia, que eu adoro esse livro, apesar dele ser um tantinho polêmico, porque aqui ela romantiza uma traição. Então muita gente ama esse livro porque afinal de contas é Colleen Hoover, e a química desse casal é incrível. Por outro lado, muita gente fica tipo, porque não tem como você ignorar que nesse casal um deles é comprometido com outra pessoa, então, né? É controverso, mas como eu tinha viciado nesse livro quando eu li,
eu dei 5 estrelinhas e eu favoritei. Tem a questão também de que o protagonista masculino desse livro é músico, mesmo ele sendo surdo. E a Colleen, ela fez essa parceria com um músico para criar uma playlist no YouTube com as músicas originais que o protagonista cria na história. Então você vai lendo e vai ouvindo a música e foi uma experiência muito imersiva para mim, eu gostei bastante. Foi algo que contou bastante pra minha nota dele. E eu ainda não li o Talvez Agora, que é a sequência. Não sei se eu leria. Talvez eu leria se eu fizesse a releitura de Talvez Um Dia. Eu li Juntando os Pedaços, que é da mesma autora de Por Lugares Incríveis, a Jennifer Niven. Pra quem não sabe, esse livro é um dos meus favoritaços da vida. Quem viu meu vídeo de duelo de favoritos sabe. E pra vocês terem uma ideia, quando eu finalizei a leitura desse livro lá em 2016, eu mandei um e-mail pra Jennifer, porque mesmo se ela lesse ou não, eu precisava dizer pra ela que ela praticamente escreveu sobre mim e que antes eu nunca tinha me identificado tanto com uma personagem. Ele é muito especial pra mim e eu preciso reler também pra trazer a minha resenha dele aqui pro canal e também pra um projetinho aí que eu estou em mente. E principalmente porque é um romance. Apesar de não ser o plot principal, tá lá mais pro segundo plano, eu tenho que reler porque eu também não lembro nadinha do romance em si. Mas é um 5 estrelas, é um favoritado e eu recomendo. Meu último romance de 2016 foi Em Nossa Próxima Vida, da autora Lauren James. E é uma mistura bem boa, bem interessante de romance com ficção científica. Eu gostei do livro, eu dei 3 estrelas, que pra mim ainda é uma nota boa. E eu sempre achei a premissa desse livro bem interessante. Tem esse casal principal que não importa quantas vidas eles vivem, eles sempre se encontram. Só que esse encontro deles está sempre ligado a alguma tragédia mundial. É como se em cada vida eles vão ter que salvar o mundo de alguma forma. Eles vão ter que descobrir o porquê e o porquê eles sempre voltam. E é bem legal. Outro que infelizmente eu não lembro muito da história, mas eu lembro da sensação de ser um comfort book, porque é uma história muito gostosinha de ler, muito leve e bem confortável. A Garota que Perseguiu a Lua, e eu acho esse livro, gente, muito fofo, por isso que eu ainda não me desfiz e deu até vontade de reler, porque é realmente uma historinha muito... É um comfort book, então é bom de manter, sabe, na estante. E eu dei 3 estrelinhas pra ele na época que eu li. Em 2017, eu li o primeiro livro da trilogia, se já não virou série, Amores Improváveis. Eu li O Acordo e hoje eu tenho a memória de ter gostado muito desse New Adult, mas quando eu fui ver a minha nota é 3 estrelas. Então agora eu não sei. Eu sei que 3 estrelas antigamente pra mim era uma nota ruim, mas eu tenho a memória desse livro ter superado as minhas expectativas, então vai entender, gente. Mas é bom. Eu li o primeiro livro da série The Royals em 2017, Princesa de Papel, e como eu disse no meu vídeo também de duelo de favoritos, foi entre os poucos New Adults que eu já li na vida, esse aqui foi o meu favorito. Viciei muito nesse livro, tanto que eu favoritei, eu dei 4 estrelinhas, e eu preciso reler porque eu quero muito terminar a série. Eu estou aqui, é um romance 3 estrelas, curtinho, bem rapidinho de ler, e não é tipo um livro memorável, mas pra quem é fã do gênero, eu acho que é uma leitura válida. Infelizmente eu acabei vendendo meu exemplar, mas eu ainda queria ter ele na estante hoje, porque apesar dessa capa dar pra ser feita no pente, eu amo ela. Daí, como vocês que me acompanham aqui no canal já sabem disso, não é uma novidade. Eu fiquei um pouco mais de 2 anos dentro de uma ressaca literária em que eu não conseguia ler mais. Então, pulando 2018 e 2019, que dos poucos livros que eu li, bem poucos mesmo, nenhum foi romance. Vamos pro primeiro romance que eu li em 2020, depois que eu voltei com o meu hábito de leitura e também com o Feita Leitora, que foi o meu primeiro e único livro ainda lido da Rainbow, que é Anexos, e eu gostei muito. Como eu disse, eu li ano passado, e como já tem a minha resenha aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês descobrirem minha opinião sobre esse amorzinho, mas já adianto que foi um super favoritado 5 estrelinhas. Antes de ir para os últimos 2 livros da lista, eu queria muito pedir
para vocês me darem esse apoio também que vocês me dão aqui lá no Instagram, @feitaleitora, e me seguir por lá. Tô sempre postando quando tem vídeo novo e eu tô sempre postando também minhas leituras atuais, então sejam muito bem-vindos por lá também, vai me ajudar bastante, assim como você se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui, caiu de paraquedas e gostou do conteúdo. Se inscreva e, além de me acompanhar, você também vai estar me ajudando a cumprir essa minha meta pessoal dos meus primeiros 700 inscritos, então se inscreve. Em seguida vi esse livro com essa capa fofíssima que é Doce Procura, e foi aí um livro que eu acabei me decepcionando bastante, porque é mais um livro que envolve confeitaria, mas a realidade é que nessa história as únicas coisas que tem mais próximo de confeitaria é a palavra chocolate e biscoito. Só. E eu queria bem mais. Eu acabei dando 3 estrelinhas. E eu só não vou me desfazer porque eu realmente amo essa capa. O último romance que eu li até o momento atual da gravação desse vídeo foi Teto para Dois. Eu li ano passado, para vocês verem como eu sou um pouco afastada de romance. Mas é isso que vocês já sabem sobre esse livro. Todo o hype, todos os comentários positivos super fazem jus. É um romance completo, desde a construção dele até os personagens incríveis. Também é um dos meus favoritinhos. Eu dei 4,5 estrelas quando eu li e já tem resenha aqui no canal. Essa então foi a minha coleçãozinha de todos os romances que eu já li durante minha vida literária. E eu espero que esse vídeo tenha servido também como indicação de livros para vocês colocarem na wishlist de vocês. E comentem aqui embaixo qual foi o melhor romance que vocês já leram na vida de vocês e qual é, na opinião de vocês, o melhor autor ou autora que escreve romance. Então, sempre comprando livros dele ou dela, me digam aqui nos comentários. Como vocês sabem, é super importante o feedback de vocês, então vocês avaliarem os meus vídeos antes de irem pro próximo é muito importante. Avalie esse vídeo pra mim e muito obrigada por você que assistiu até aqui. Eu espero muito que a gente se veja no próximo vídeo do canal e ótimas leituras pra todos vocês. Tchau, tchau!